IEBT, 26 anos de amor. Gostaria que o irmão colocasse aí, por gentileza, Efésios, capítulo número 5, a partir do verso 22. Efésios, capítulo 5. É um texto que geralmente é apresentado em casamento. Esse texto. Geralmente as mensagens de casamento falam sobre esse amor, mas tem um sentido esse texto. E Paulo vai escrever e vai dizer que sentido tem, a partir do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32, toda a igreja? Grande é este mistério. Segura esse versículo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a quem? Pai querido, obrigado pela mensagem esta noite, do teu amor à igreja, Pai. Essa grande alegoria, o mistério do casamento, do relacionamento, da intimidade, marido e mulher, Cristo como cabeça da igreja, a igreja, a noiva do Cordeiro. Pai, tudo isso, todo esse texto aponta para teu amor com a tua igreja, Pai, ao ponto de se entregar por ela. E nesta noite, ó Pai, estamos agradecidos por 26 anos da IEBT, uma igreja, ó Deus, que sente o teu amor, o teu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, porque ao longo desses 26 anos, como a nossa irmã Joanita orava aqui, a gente tem visto o teu cuidado, ó Pai, por cada um dos seus fundadores, os continuadores. E, ó Deus, também a gente percebe a fúria de Satanás, que ele sempre quer desviar, quer dizer tudo ao contrário, quer maldizer, porque ele é diabo e ele não gosta da igreja. Mas o Senhor ama a igreja e o Senhor se entregou por ela, Pai. E o Senhor disse mais a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é tua, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra esta igreja. É por isso que a igreja, ela caminha vitoriosa, Pai, porque o dono desta igreja é Jesus, o teu filho, que se entregou por ela. Nos ajuda, Pai, a compreender o teu amor pela igreja, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Serei breve e gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção esse amor que Deus tem pela igreja, Cristo e a sua dedicação, a dedicação de Cristo pela igreja. A gente percebe que no livro histórico do Novo Testamento, a gente vai ver um homem chamado Paulo, fariseu, zeloso, perseguindo a igreja na ignorância dele. Ele mesmo depois declara: eu perseguia os pastores, perseguia os diáconos, matei gente porque eu era ignorante.
Eu não sabia da verdade. Mas quando eu descobri, ele deixou tudo aquilo e agora passou a servir a igreja. Muitos nem acreditavam. Quem era Paulo? Perseguidor, ele matava, ele prendia, mas depois do encontro verdadeiro com Cristo, ali naquele caminho de Damasco, Paulo agora tornou-se um novo homem. E ele disse: agora eu sou uma nova criatura. E Paulo agora, ele se dedicava à igreja. Ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Ele se fazia de tudo por amor ao evangelho, porque ele queria obedecer a Cristo. Então, em Efésios capítulo 5, verso 22 a 32, nesse texto, eu gostaria, os irmãos prestaram bastante atenção, nós lemos de uma forma pausada, pelo menos 3 palavras a gente vai ver um destaque nela. 3 palavras: o amor, cuidado e a posição. E eu vou apresentar nesses 3 tópicos sobre essa mensagem. Primeiro, o amor, a posição, que resume o conteúdo do ensino desse belíssimo texto. O cuidado, o amor, o cuidado e a posição. Em primeiro lugar, Cristo ama a sua igreja. Veja o verso 25, por favor. Verso 25. Fala para o marido, mas presta atenção o conteúdo deste versículo. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Será que é fácil o marido ter esse amor tamanho pela esposa? Se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, qual é a dificuldade dessa mulher se submissa a ele? Se ela vê tanto amor, tanta dedicação. No entanto, esse texto fala do que Cristo fez pela igreja. A igreja deve amá-lo, a igreja deve obedecê-lo, a igreja deve evangelizar, a igreja deve glorificar, porque quem mandou foi ele. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. Nem adianta dizer que eu sou obediente a ele e na prática não faço. Se achegue, dê assistência à sua igreja. Há muitas pessoas que, se brincar, e eu digo isso com cuidado, falam até mal da igreja. Infelizmente, o mundo a gente já sabe. Se o mundo fala mal da igreja, para mim não tem nenhuma admiração. Hoje uma belíssima mensagem, nosso irmão Gilberto trazendo, ele contou as experiências dele. E foi, diria assim, até chocante. Mas ele contou o que é que ele ouve e vê nas redes sociais. Infelizmente, às vezes até aquela pessoa que deveria estar ali, que diz ser membro de igreja. Então, meus irmãos, a gente vê que Cristo se dedica para a igreja. E Jesus Cristo falou com Paulo. Foi ele ouviu Paulo. Paulo, por que tu estás me perseguindo, Paulo? Quem é o Senhor? Eu estou perseguindo, porque se você persegue a igreja, você está me perseguindo. Veja, não é? O amor e como Deus ama. Como é que ele ama a igreja? O amor dele é sacrificial. Ele fez sacrifício ou não, gente? A gente lê o texto do capítulo 13 de João, que ele, tendo amado os seus, os amou até o fim. O que significa esse fim? Calvário, morte, dor. Todo mês na ceia a gente lembra disso. Paulo diz assim: faça isso, né? Jesus, faça isso em memória de mim. Então, como foi que Deus amou você? Não sei se você já percebeu isso. Sacrifício. O próprio Paulo escreve: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Agora, aquele hino que diz assim: morri na cruz por ti. E o que é que tu faz por mim? Já viu esse hino, a gente já cantou? Morri na cruz por ti, está certo. E o que você anda fazendo por mim? Eu não tenho tempo, Senhor? Deus teve tempo para você, entregou-se por você e por mim também. Mas muita gente hoje já não encontra tempo. Aí vem a igreja às vezes até por um fator, porque ainda tem que vir, ou por conta da família, mas já não tem mais aquela alegria de servir ao Senhor. Embora Deus nos amou e amou até o fim. Eu vou porque, mas já não tem mais aquela satisfação, né? Aquela alegria. E quando a gente vê na Bíblia o amor sacrificial de Cristo pela igreja, Ele ama a sua igreja, Ele se entregou pela sua igreja. Mas esse amor sacrificial, mas também é um amor espontâneo. Veja em João capítulo 10, versículo 18. João 10, 18, os irmãos estão ali atentos e vão colocar aí, porque a igreja participa. O amor não só é sacrificial, que ele se entrega pela igreja, mas é um amor espontâneo. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ele está se referindo à igreja. Na oração sacerdotal, ele se refere à igreja, o cuidado que ele tinha pela igreja. Não sei se você já tinha percebido isso, creio que sim. A igreja, Jesus tem cuidado de você, tem cuidado muito bem, viu? E apesar da gente, a gente não estar tão atento, mas ele cuida da gente. Então, não só o amor sacrificial, o amor espontâneo, mas também o amor dele é incomparável. Ninguém tem maior amor do que este. Lá em João 15:13, de dar sua vida. Esse amor é incomparável. Ele amou de tal maneira, ele deu seu filho. Eu lembrando da mensagem de domingo passado, aqui à noite, um culto maravilhoso, o culto todo maravilhoso, e 6 vidas se voltando para Jesus. E uma mensagem o tempo todo falando sobre o quê? O amor de Deus. E o apóstolo Paulo, eu lembro muito desse texto, cito ele bastante. Mas Deus prova de amor, o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter o quê? Morrido por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Alguém poderia até dar sua vida por um justo, se é que dá. Ninguém entrega, mas Jesus, ele nos ama. E aqui esse amor é incomparável. Eu vejo em Oséias, no capítulo 11, Oséias falando sobre esse amor de Deus, o amor que atrai, o amor que laça, o amor que cuida. Às vezes a gente está até rebelde, mesmo assim esse amor está nos chamando o tempo todo. Oséias capítulo 11 todo fala sobre esse amor. Mas eu destaco Jeremias 31:3. Jeremias, por favor. Jeremias 31:3, não vai dar para ler todos os textos por causa da hora. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus por mim, por você, é um amor eterno. Não é esse amor, eu te amo, daqui a pouco tá. É um amor que é eterno. É o amor ágape, é aquele amor que se entrega por cada um de nós. Então, meus irmãos, Cristo ama a sua igreja com amor imerecido. Você já viu isso aí? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus também nos amou primeiro. A gente ouviu essa mensagem também durante esses dias que a gente está falando sobre a igreja vivendo o amor de Deus. 1 João 4:8, nós o amamos porque ele nos amou o quê? Primeiro. Ninguém é bonzinho porque ama não, primeiro nós fomos amados, ele cuidou da gente e agora a gente deveria retribuir esse amor. É possível, irmãos, entender o amor de Cristo pela sua igreja. A igreja é composta de pessoas que foram atingidas, alcançadas pelo imensurável amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor nos redimiu, nos lavou, nos justificou e nos tornou povo de Deus. Sabe o que é que esse amor nos tornou? Igreja de Cristo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Nós somos igreja por conta desse amor, o sangue derramado na cruz do Calvário. Então Cristo, sua dedicação pela igreja. Sei se você pode dizer assim, eu sou dedicada, pastor, eu sou dedicado. Eu acho que a gente poderia até melhorar mais um pouco, não é? Talvez a nossa dedicação não esteja tão grande ainda, mas Deus tem trabalhado. Talvez esteja levado por alguma coisa. Jesus teve insulto, cuspiram nele, deram bofetada. Ele voou mais nada para o Calvário, nada. Ele foi. Às vezes uma cara feia você já está estranho. Nós explicando assim. E Deus nunca desistiu da gente. O pau cantou. Ouvi um pastor dizendo, muita coisa, mas ele foi até o fim. E ele não desistiu de você nem de mim. E ali ele fez, está consumado, meu Pai. O meu amor, a minha vida eu entreguei pela minha igreja. Então, meus irmãos, este amor nos redimiu e nos lavou, nos transformou. O que a gente faz é pouco ou quase nada diante de tudo que Deus fez por nós. Cristo, além de amar sua igreja, ele cuida. Lembra de Pedro? Pedro andou muito com ele e disse assim, olha, lance sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então Cristo não se esquece da sua igreja, nunca. Mas a igreja às vezes diz, Deus me esqueceu. Eu escuto isso. Veja por favor aí, pessoal, Isaías 49:15 e 16. Acaso pode uma mulher, isso aí é Sião, viu? Sião é igreja, mas Sião diz, o Senhor esqueceu, o Senhor desamparou. Aí ele diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta mulher viesse a esquecer dele, eu todavia
nunca me esquecerei de ti. Olha aí o versículo 16, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estarão continuamente perante ti. A gente estava à tarde aqui hoje, num culto maravilhoso, a chuva deu um toró, e esse aqui está até suave para a chuva que tu viu, mas a gente aqui se alegrou, porque quem manda nessa chuva é Ele, é o nosso Deus. Então, igreja, Ele cuida da igreja, Ele não desampara. Cristo apacenta a sua igreja, profeta Isaías 40, 11. Cristo dá vitória à sua igreja, Mateus 16, 18. Cristo, preste atenção, anda no meio da sua igreja. Está lá em Apocalipse, Ele anda no meio da sua igreja. Há um mistério, viu? Enquanto nós estamos pregando aqui, Cristo está sondando o meu coração e o teu. Ele anda no meio do seu povo. Apocalipse 1,13. Cristo cuida da sua igreja como um pastor amoroso, terno e cuidadoso. Salmo 23. Os irmãos podem repetir comigo o primeiro versículo? Vamos lá? O Senhor, nada me faltará. Então você pode até pedir ou não pedir, mas Ele vai providenciar para você alguma coisa. Nada me faltará. É o salmo do pastor, é esse pastor que cuida da sua igreja. Cristo não só cuida, Ele santifica a igreja, tornando-a gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. A igreja do Cordeiro, que vai ser arrebatada e vai morar do céu. Deixa eu dizer uma coisa a você. Cristo vem buscar um povo no meio de um povo, viu? Todo mundo sabe disso, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai morar lá em cima. Porque no meio do trigo tem o quê? A igreja sabe disso. Alguns nem suportam. Vem muitas vezes para aqui, já não tem mais alegria. E Deus tudo vê, gente. Deus vê. Deus sabe o nosso coração. Há muitas pessoas que não dão mais atenção. Vem por causa da mulher, vem por causa do filho, vem por causa de alguma coisa, mas já não tem aquela alegria. E na igreja, se perguntar em casa qual foi a mensagem, não lembra o texto. Quando tu lembra qual foi o versículo, não lembro não. Mas a gente está falando de Efésios capítulo 5, de 22 a 32, o amor de Cristo pela sua igreja. Meus queridos irmãos, já quero encerrar. Falei que Cristo ama a sua igreja. Falei também que Ele cuida da igreja. No versículo 26 e 27, fala desse cuidado. Efésios 26 e 27, os irmãos podem conferir. Para que a santificasse, tendo-a purificado no meio da lavagem de água pela palavra. É pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Deus quer a minha vida e a sua, sem defeito, crescendo, aprendendo, respeitando, ouvindo a sua palavra, dando valor à palavra do Senhor. E por fim, irmãos, Cristo não só ama a igreja, não só cuida da igreja, Cristo tem posição de preeminência na igreja. Verso 23, por favor. 5:23, vamos lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o quê? O cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. O cabeça dessa igreja está muito longe, não é homem não, viu? É Jesus de Nazaré, é o cabeça da igreja. Cristo, Ele é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3:11, depois você pode conferir. Cristo é o Senhor da igreja. Filipenses capítulo 2, do verso 9 a 11. Cristo é o supremo pastor da igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Encerrando, amada igreja, encerrando, a igreja, Cristo, Ele diz que a igreja, Paulo falando, é a noiva do Cordeiro. Jesus amou a sua igreja e se deu, se entregou por ela. Ele cuida da sua igreja, eu posso ouvir um amém? Amém. Jesus é o Senhor da igreja, eu posso ouvir um amém? Amém. Que privilégio, você é a igreja de Cristo. Então Deus está cuidando de você o tempo todo. Vamos ficar de pé. Se isso não for amor, né, Liel? Não há estrela no céu e nem as andorinhas cantam mais. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, um amor sacrificial, mas também um amor espontâneo. Obrigado pelo teu cuidado o tempo todo, 26 anos cuidando dessa igreja, Pai. Ó Deus, ainda lembro, ó Deus, quando foi o primeiro dia que estávamos aqui, sendo, ó Deus, aqui a igreja
a igreja do Cordeiro, passando de congregação para a igreja, e ali, ó Deus, a oração de imposição de mão, a primeira diretoria, e por tua graça e misericórdia eu estava aqui, meu Deus, recebendo essa missão, e o Senhor tem, pela tua infinita misericórdia, não só a mim, tantos e tantos outros, tem guardado até o dia de hoje. Obrigado pelo teu cuidado na tua igreja. Nos ajuda, Pai, a reconhecer isso. Nos ajuda também a nos dedicar à tua igreja, Pai, fazendo um pouco, porque o Senhor fez muito e faz por cada um de nós. Obrigado pela essa mensagem, obrigado pelos 26 anos desse ministério, obrigado pela vida das crianças, jovens, adolescentes, todos nós, ó Pai, que estamos aqui, queremos fazer o melhor, queremos dizer como o profeta, Deus, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos dizer como o menino Samuel, fala, porque teu servo ouve. Nos ajuda a ser servos obedientes ao Senhor, não apenas contemplar, não apenas ouvir, mas ser assíduo praticante e fazer a tua obra e dar assistência à tua igreja. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Obrigado por tudo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos?